A técnica de pixel art tem como base a ideia de limitações de técnicas. Essas limitações surgiram com os primeiros consoles de videogames e computadores que possuíam resoluções baixas e número de cores limitado. Nesse contexto, os artistas de jogos eletrônicos precisavam trabalhar com o que tinham disponível, o que acabou gerando uma estética característica. Na técnica de pixel art, cada pixel é desenhado manualmente, o que permite um alto grau de detalhamento e precisão na criação das imagens. Essa técnica é muito utilizada em jogos eletrônicos que buscam uma estética retrô, como é o caso de jogos indie e jogos mobile. O pixel art também é muito utilizado em ilustrações digitais, ícones e gráficos de interface, já que é uma técnica que permite uma grande variedade de detalhes em imagens de tamanho reduzido. Para criar uma imagem em pixel art, é necessário utilizar um software de edição de imagens que permite a criação e edição de pixels individualmente. Além disso, é importante ter conhecimento sobre a escolha de cores e a disposição dos pixels na imagem, para que o resultado final seja harmônico e agradável aos olhos. Por ser uma técnica manual, o pixel art exige uma grande quantidade de tempo e paciência para ser dominado, já que a criação de uma imagem pode ser bastante demorada. Porém, para quem aprecia a estética retrô e deseja trabalhar na criação de jogos eletrônicos ou ilustrações digitais, o pixel art pode ser uma técnica extremamente gratificante e prazerosa de se utilizar. A história do pixel art. A história do pixel art tem início na década de 1980, quando surgiram os primeiros computadores pessoais. Nessa época, os computadores possuíam pouca capacidade de armazenamento e processamento, o que levou à criação de imagens digitais com baixa resolução e poucas cores, que ficaram conhecidas como pixel art. Os primeiros jogos eletrônicos, como Pong e o Space Invaders, utilizavam gráficos em pixel art. Com a popularidade dos consoles de jogos como o Atari e o Nintendo NES, a pixel art se consolidou como uma técnica essencial para a criação de gráficos de jogos eletrônicos. A pixel art também foi utilizada em outras áreas, como a criação de ícones e gráficos de interface. Mesmo com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas técnicas de criação de imagens digitais, a pixel art continuou a ser utilizada em jogos eletrônicos, especialmente em jogos que buscam uma estética retrô. Atualmente, a pixel art vive um momento de grande popularidade, especialmente no cenário dos jogos independentes. Muitos desenvolvedores de jogos independentes utilizam a pixel art para criar jogos com uma estética retrô e nostálgica, que remetem aos jogos da década de 1980 e 1990. A pixel art também é utilizada em outras formas de arte digital, como ilustrações e animações. A pixel art é uma técnica que permite ao artista criar imagens com um estilo único e personalizado. Cada pixel é desenhado manualmente, o que permite um alto grau de controle e precisão na criação da imagem final. Além disso, a limitação de cores e resolução da pixel art permite que o artista trabalhe com restrições criativas, o que muitas vezes resulta em soluções criativas e inovadoras. Padrões da pixel art. Os jogos em pixel art apresentam diversas características estilísticas, e o uso de padrões é uma delas. Os tamanhos padrões mais comuns são 16 por 16, 32 por 32 e 64 por 64 pixels, mas isso pode variar dependendo do jogo e do estilo desejado pelo desenvolvedor. Além disso, a quantidade de tonalidades de cores utilizadas é limitada, geralmente variando de 2 a 4 tons da mesma cor presente em um objeto. Isso ocorre porque a limitação técnica dos primeiros computadores pessoais que usavam pixel art permitiam apenas o uso de uma pequena quantidade de cores, e o uso de mais cores poderia comprometer a qualidade da imagem e até mesmo impedir o jogo de rodar em alguns sistemas. Outra característica comum em jogos de pixel art é a utilização de animações simples, muitas vezes com poucos quadros, devido às limitações de espaço e de armazenamento de dados desses computadores mais antigos. Isso acabou se tornando um elemento estilístico, e muitos jogos em pixel art mantêm esse tipo de animação mesmo hoje em dia, como uma forma de homenagear os jogos clássicos, que se utilizavam dessa técnica. Apesar das limitações impostas pelo uso de pixel art, essa técnica apresenta diversas vantagens, como a facilidade de criação e edição das imagens, já que elas são compostas por pixels individuais que podem ser editados diretamente. Além disso,
os arquivos gerados tendem a ser muito menores do que os arquivos de imagem geradas por outras técnicas, o que é útil em jogos que precisam ser baixados ou até mesmo carregados rapidamente. Apesar das limitações impostas pelo uso do pixel art, essa técnica apresenta diversas vantagens, como a facilidade de criação e edição das imagens, já que elas são compostas por pixels individuais que podem ser editados diretamente. Além disso, os arquivos gerados tendem a ser muito menores do que arquivos de imagem gerados por outras técnicas, o que é útil em jogos que precisam ser baixados ou até mesmo carregados rapidamente. Iluminação em pixel art. A luz e a sombra são elementos essenciais em qualquer forma de arte, inclusive na pixel art. Para criar a ilusão de profundidade e volume em uma imagem em pixel art, é preciso entender como a luz e a sombra funcionam. Para começar, é importante ter em mente a posição da fonte de luz na imagem. Isso irá influenciar a forma como a luz atinge os objetos e cria sombras. A fonte de luz pode estar em qualquer posição, desde o topo, de um dos lados, ou até mesmo embaixo, dependendo do efeito que se deseja criar. Uma vez definida a posição da fonte de luz, é possível começar a criar sombras e destaques na imagem. Para isso, é importante entender que a luz não incide da mesma forma em todos os objetos e superfícies. Superfícies mais suaves, como uma bola, refletem a luz de forma mais uniforme, criando destaques mais suaves e sombras mais sutis. Já superfícies mais texturizadas, como uma parede de tijolos, criam sombras mais definidas e destaques mais pontuais. Na pixel art, é comum utilizar uma técnica chamada differing para criar efeitos de sombra e iluminação. Differing consiste em usar pontos de diferentes cores em uma área para criar uma mistura ótica, que simula a percepção de uma terceira cor. Essa técnica pode ser usada para criar transições suaves de cor, dando a ilusão de sombra e de luz. Além disso, é importante lembrar que a luz e a sombra também podem ser usadas para criar atmosfera e transmitir emoções na imagem. Por exemplo, sombras mais duras e contrastantes podem ser usadas para criar um clima mais dramático, enquanto sombras mais suaves e sutis podem ser usadas para criar um ambiente mais tranquilo e aconchegante. A luz e a sombra são elementos fundamentais na pixel art, e sua aplicação correta pode fazer toda a diferença na qualidade e impacto da imagem final. É importante estudar as técnicas e conceitos básicos para se dominar essa habilidade e criar imagens em pixel art que transmitam emoções e transmitam também a mensagem desejada. Vantagens e desvantagens do uso de pixel art. O uso de pixel art em jogos eletrônicos pode trazer diversas vantagens, mas também algumas desvantagens. Vamos falar primeiro das vantagens, e algumas delas são: estética retrô. A pixel art pode conferir um visual retrô aos jogos, o que pode atrair jogadores que gostam desse tipo de estética. Baixo custo de produção. A pixel art é relativamente fácil de ser criada e não exige equipamentos e softwares muito sofisticados, o que pode reduzir os custos de produção de um jogo. Flexibilidade. A pixel art pode ser facilmente adaptada para diferentes plataformas, resoluções e formatos, o que pode ser muito útil para jogos multiplataforma. Facilidade de edição. Como cada pixel é desenhado individualmente, a pixel art é facilmente editável, o que pode acelerar o processo de desenvolvimento e até mesmo correção de erros. E agora algumas das desvantagens que são elas. Limitações técnicas. A pixel art possui limitações técnicas em relação à resolução e o número de cores, o que pode limitar a qualidade visual do jogo em comparação com outros tipos de arte digital. Dificuldade em criar detalhes. A criação de detalhes em pixel art pode ser mais trabalhosa e demandar mais habilidade do artista, já que cada detalhe deve ser desenhado manualmente. Limitação de audiência. Embora a estética retrô da pixel art possa atrair alguns jogadores, pode também afastar outros que preferem jogos com visual mais realista e moderno. Menos versatilidade. Enquanto outros tipos de arte digital, como 3D, oferecem mais possibilidades de animação e movimento, a pixel art pode ter limitações nesse sentido, o que pode tornar a jogabilidade menos fluida. O uso de pixel art em jogos eletrônicos pode ter vantagens em termos de estética, custo de produção, flexibilidade e facilidade de edição, mas também desvantagens em termos de limitações técnicas, dificuldades em criar detalhes, limitação da audiência e menos versatilidade na animação e no movimento. Cabe então aos desenvolvedores avaliar as características do jogo e da audiência-alvo, para assim decidir se a pixel art é a melhor escolha de arte
para o seu jogo. Gêneros de pixel art. Os jogos em pixel art são comuns em uma ampla variedade de gêneros, mas alguns gêneros em particular tendem a ser mais associados a esse estilo gráfico. Alguns dos gêneros mais comuns para jogos em pixel art incluem jogos de plataforma. Plataformas em pixel art são comuns desde os primeiros dias dos jogos eletrônicos. Jogos como Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog e Mega Man usam gráficos em pixel art para criar seus personagens, inimigos e ambientes. RPGs. RPGs, especialmente aqueles com estilo retrô, muitas vezes usam gráficos em pixel art para criar personagens, monstros e cenários. Jogos como Final Fantasy VI, Chrono Trigger e Pokémon usam gráficos em pixel art para criar suas cenas de batalha e de exploração. Jogos de ação. Jogos de ação em pixel art, como Contra, Metal Slug e Castlevania, são comuns em jogos eletrônicos. Esses jogos usam gráficos em pixel art para criar personagens, inimigos e ambientes. Jogos de aventura. Jogos de aventura em pixel art, como The Legend of Zelda e Stardew Valley, usam gráficos em pixel art para criar personagens, cenários e itens interativos. Jogos independentes. Os jogos independentes frequentemente usam gráficos em pixel art por uma variedade de razões, incluindo limitações orçamentárias, estilo retrô e nostalgia. No entanto, é importante lembrar que jogos em pixel art não são limitados a esses gêneros e podem ser encontrados em muitos outros tipos de jogos. Técnicas em pixel art. Nós vamos falar agora de algumas técnicas em pixel art. Elas incluem Differing. É uma técnica que consiste em usar pontos de cores diferentes em um padrão para criar a ilusão de mais cores. O Differing pode ser usado para criar sombras e texturas em uma imagem. Anti-aliasing é uma técnica que suaviza as bordas de uma imagem, adicionando pixels de cores intermediárias entre as cores das bordas. Isso cria uma transição suave entre as cores, o que pode melhorar a aparência da imagem. Cluster é uma técnica que consiste em agrupar pixels de cores similares em grupos, ou cluster. Isso pode ajudar a simplificar a imagem e torná-la mais fácil de entender. Técnica de cor indexada é uma técnica em que uma imagem é criada com um número limitado de cores. Isso pode ajudar a manter a aparência de uma imagem em diferentes dispositivos e resoluções. Técnica de seleção de paleta é uma técnica em que uma paleta de cores é criada antes da criação da imagem. Isso pode ajudar a garantir que a imagem tenha uma aparência consistente e coerente. Técnica de pixel oversampling consiste em criar uma imagem em uma resolução maior e depois reduzir o tamanho para o tamanho desejado, o que pode ajudar a suavizar a imagem. Cada uma dessas técnicas pode ser utilizada de forma isolada ou combinada com outras para se criar um estilo único de pixel art. O importante é experimentar e testar diferentes técnicas para encontrar aquelas que funcionam melhor para cada projeto. Como começar a desenhar em pixel art? Para começar a desenhar pixel art, você precisará de um programa de edição de imagens que permita trabalhar com pixels, como Photoshop, Stretch, EasyPrite, Pixie, Pixel App e Pixel. Em seguida, siga os passos abaixo. Escolha um tamanho de tela. Defina o tamanho da tela para o seu desenho, levando em consideração a resolução e o tamanho final do seu trabalho. Os tamanhos comuns para pixel art são 16 por 16, 32 por 32, 64 por 64 e 128 por 128. Escolha suas cores. Uma das principais características da pixel art é o uso limitado de cores. Selecione uma paleta de cores com as cores que você deseja usar para o seu desenho e limite-se a ela. As paletas de cores podem ser criadas manualmente ou importadas de outros projetos ou recursos. Crie uma estrutura básica. Desenhe uma estrutura básica usando uma cor para cada forma ou objeto. Comece desenhando as formas maiores primeiro e, em seguida, adicione detalhes menores. Adicione sombras e realces. Para dar profundidade e dimensão ao seu desenho, adicione sombras e realces usando tonalidades mais claras e escuras das cores que você escolheu. Lembre-se de manter o estilo de pixel art, trabalhando com pixels individuais em vez de usar ferramentas de desfoque ou de suavização. Refine o seu desenho. Faça ajustes e refinamentos no seu desenho, incluindo a adição de detalhes adicionais ou até mesmo a alteração das cores e sombras para se obter o efeito desejado. Exporte seu trabalho. Quando terminar, exporte seu trabalho em um formato compatível com seu projeto,
como PNG ou GIF. Pratique e experimente. A prática é essencial para melhorar suas habilidades em pixel art. Experimente com diferentes técnicas, estilos e paletas de cores para aprimorar suas habilidades e encontrar o seu próprio estilo. Existem muitos tutoriais e recursos online disponíveis para ajudá-lo a aprender mais sobre pixel art. Estudo de caso: a pixel art em Stardew Valley. Stardew Valley é um jogo eletrônico independente desenvolvido por Eric Baroni e lançado em 2016. O jogo é um simulador de fazenda e vida rural, no qual o jogador pode plantar e cuidar de culturas, criar animais, pescar, explorar cavernas e interagir com personagens da cidade. Além disso, o jogo possui elementos de RPG, permitindo que o jogador desenvolva habilidades e se relacione com outros personagens. Uma das características mais marcantes de Stardew Valley é o seu estilo de arte em pixel art. O jogo é todo construído em pixels, desde os personagens até as paisagens e animais, e utiliza uma paleta de cores limitada para criar uma estética retrô e nostálgica. O estilo de arte em pixel art foi escolhido por Eric Baroni por vários motivos. Primeiro, o estilo de arte em pixel art é muito versátil e permite que sejam criadas imagens detalhadas e complexas utilizando um número limitado de pixels. Isso é especialmente importante em jogos independentes, nos quais o orçamento e o tempo de produção são bastante limitados. O uso de pixel art permite que um jogo como Stardew Valley tenha um visual atraente e de alta qualidade, sem precisar de grandes investimentos ou recursos gráficos. Além disso, o estilo de arte em pixel art é muito popular entre os jogadores, especialmente aqueles que cresceram jogando jogos eletrônicos nos anos 80 e 90. O visual retrô e nostálgico de Stardew Valley é um grande atrativo para esses jogadores, que apreciam a estética dos jogos antigos e se sentem atraídos pela sensação de nostalgia que esse jogo evoca. Em resumo, o estilo de arte em pixel art é uma escolha inteligente para jogos independentes como Stardew Valley. Ele permite que os jogos sejam criados com alta qualidade visual, sem precisar de grandes investimentos em recursos gráficos. Além disso, o visual retrô e nostálgico de pixel art é um grande atrativo para os jogadores, especialmente aqueles que apreciam a estética dos jogos eletrônicos antigos. Estudo de caso: a pixel art em Kingdom New Lands. Kingdom New Lands é um jogo indie de estratégia em tempo real desenvolvido pela Noio e lançado em 2016. O jogo se passa em um mundo de fantasia medieval em 2D e possui um estilo de arte em pixel art bastante marcante e único. A arte em pixel art de Kingdom New Lands é um dos principais aspectos que chamam a atenção dos jogadores. O jogo utiliza uma paleta de cores com tons pastéis e suaves, que dão um ar de tranquilidade e serenidade ao mundo do jogo. A iluminação também é utilizada de forma bastante expressiva, com as cores das paisagens e do céu mudando conforme as horas do dia. O estilo de arte em pixel art é bastante detalhado, com texturas e sombras bem trabalhadas, o que dá uma sensação de profundidade ao mundo do jogo. As animações dos personagens, dos inimigos, são suaves e bem feitas, dando a impressão de que as criaturas do jogo têm vida própria. Outro aspecto interessante da arte em pixel art de Kingdom New Lands é a sua capacidade de contar histórias sem a necessidade de diálogos ou até mesmo de cenas elaboradas. A arte em pixel art é capaz de transmitir emoções e sensações ao jogador, como a sensação de isolamento e de solidão, bem como a de esperança e a felicidade quando se descobrem novas paisagens e elementos do jogo. O estilo de arte em pixel art de Kingdom New Lands é bastante único e contribui de forma significativa para a experiência do jogador. A arte é capaz de contar uma história e transmitir emoções de forma sutil, sem precisar de recursos elaborados, e é um exemplo ótimo de como a arte em pixel art pode ser utilizada de forma eficiente em jogos eletrônicos. É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre pixel art e eu espero que vocês tenham curtido. Até mais!